E hoje a gente vai para o nosso bate-papo. Vamos falar um pouco sobre saúde mental. Hoje a gente começa o nosso programa aqui cuidando da saúde, porque a gente viu ali no vídeo 20% daquilo que a gente gasta durante o dia é para o nosso cérebro funcionar. Vocês já pensaram? E os outros 80% que é para todo o resto do nosso corpo. Então, olha como é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. E hoje o nosso papo é um pouquinho mais leve de saúde mental. E eu estou recebendo aqui ele que já esteve com a gente aqui pertinho da pandemia, né, Alexander? Alexander Bé, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Bárbara. É um prazer no seu programa. Que continue sempre melhor. Um abraço a você, ao Renato. Enfim, obrigado por estar aqui. Ah, que maravilha. Ale, posso chamar de Ale, Por né? favor, como eu você... sei que você é doutor, como, não, mas não, eu vou te para, chamar de como Ale. você se sentir mais confortável. Falando nisso, hoje a gente vai falar sobre... Ó, eu sou uma assumida dorameira, entendeu? Tá. Adoro dorama. Eu até dei uma parada de assistir exatamente por conta do que nós vamos falar hoje aqui, tá? Por quê? Eu sempre gostei muito dos doramas, só que eu tava deixando de fazer coisas pra ficar na frente da TV assistindo isso. E uma das curiosidades é que a gente chama, que tem ali o tema, né, que a gente colocou aqui, que são os opá. Que muita gente nos doramas falam que era... Eu achava que era outra coisa, depois eu fui olhar, me informar melhor, achava que era quando era apaixonado, que era um grande amor, mas na verdade é uma forma que as meninas mais jovens chamam os seus respectivos tios, amigos, irmãos mais velhos, né? E é curioso, isso é engraçado, né? Como que o Brasil entrou num consenso de amar a Coreia e toda essa questão, né? Eu acho que as miscigenações de cultura são fantásticas, né? É sempre importante você ter, eu acho, uma interface maior com as culturas, porque você vai ser sempre agregado de mais conhecimento, de tantas outras coisas, né? O dorama, eu acho que é uma coisa muito forte, tem muita gente que gosta mesmo, como você falou, mas eu acho que esses especificamente em relação a esse termo, né, que é um termo em coreano, não tem nada a ver com o termo em inglês, nada disso. São os atores ali coreanos que assumem uma postura mais infantilizada, né? Lembrando que isso é um papel, tá? É diferente a gente ver eles atuando, tá? E eles na vida real. O problema, Bárbara, fala você e todos os nossos telespectadores aqui do Sempre Melhor, é quando esse assumir esse papel, essa interpretação artística, ela migra do papel e para a vida adulta. É aí que encontra o problema. E a gente percebe hoje, né, essa falta de... como eu posso usar as palavras certas? Porque hoje em dia a gente tem que tomar tanto cuidado para falar. Mas, por exemplo, a gente vê homens hoje muito fracos em relação até a própria postura mesmo, né? De tratar uma mulher. A gente tem até memes que a gente percebe hoje, né? Que tem na internet. O pessoal põe para brincar ali, mas coloca lá, ai, você não me ligou. E o homem falando isso pra mulher, sendo que era um papel feminino, né? De fazer o draminha e todo aquele confete que a gente gosta. Então, essa inversão de papéis está trazendo, eu acho que para a sociedade, principalmente para os relacionamentos, um abismo, sabe? Sim, fantástico. A cultura do opa é ao contrário daquele termo adultilização que o Felca falou. É justamente ao contrário, né? Então, assim, um homem pode ser sensível, né? Aliás, eu não sei se cabe na nossa entrevista, mas essa é a diferença do cara que exerce a masculinidade do machista. A masculinidade, ela é nunca tóxica. É um homem que vai abrir a porta do carro para a mulher, é um cara que vai comprar um chocolate para a mulher, é um cara que vai sair no restaurante, ele não vai ter a grana para pagar a conta, mas ele vai deixar ela escolher primeiro, para ele até escolher um cardápio mais barato para que ele possa pagar a conta. O homem sempre tem que pagar a conta, fato. O homem de verdade paga a conta, tá? Isso é masculinidade. Então é um cara que ele vai cuidar da mulher, ele vai ali proteger essa mulher em todas as instâncias. Esse é o cara que exerce a masculinidade. O machista é o contrário. Na cultura do opa, o que acontece? Os homens, eles adquirem uma postura artisticamente mais frágil, uma postura mais ali
não tão máscula, vamos dizer Mais dessa maneira. romantizada, né? Mas ali é um papel. Ali é um papel. Mas isso você tem também questões psicológicas sérias. Me interrompa a hora que você quiser, por favor. Pode. Você tem questões. Muita aula aqui, Ale. Não, tamo junto. Você tem questões ali sérias, como por exemplo, a não aceitação do seu eu interior. Então, geralmente, você não conseguiu se desprender de alguma coisa que aconteceu lá atrás na tua infância. Então, essa postura infantilizada, ela tá porque você não conseguiu resolver alguma coisa na sua infância ou você não superou aquela coisa que aconteceu na sua infância. Seja positiva e tem uma ambivalência. Seja positiva ou negativa. Esse é o problema. Então, sei lá, você teve uma infância muito legal, mas a sua adolescência não foi legal. Então, é uma maneira de o cérebro, a gente falou lendo, muito legal a sua introdução, inclusive, Obrigada. mas a gente falou do cérebro, então o cérebro ele é muito complexo, né? Para você ter uma ideia da complexidade cerebral, hoje, no século XXI, em relação, vamos dizer, a 1993, quando eu entrei na faculdade de psicologia. Então, estou falando quantos anos? 93? Eu prestei vestibular em 93 e entrei em 94. 26 anos. Me formei em 98, que são 5 anos. Em relação a quando eu me formei na faculdade para hoje, na época era conhecido 5% do cérebro humano, 5%. Hoje é conhecido 8%. Então, em 30 anos, 26, né? 25, 26 anos. Eu não estudei economia. Eu também sou péssima em matemática, amigo. Então, assim, você vê como é difícil. Mas o que o cérebro cria ali? É uma maneira da pessoa, no seu inconsciente, reviver essa infantilização, tá? Como uma forma de realmente uma fragilidade, uma questão de dificuldade. Então, ele interpreta essa fantasia no papel. Mas até onde que essa interpretação no dorama é uma interpretação momentânea ou é uma extensão do que ele realmente tem ali na vida real. Então esse que é o problema, porque quando você tem um comportamento, uma conduta infantilizada, você não se permite, independente do dinheiro que você ganha, tá? Independente disso. A gente sabe que eles ganham muito, mas você não se permite o quê? Você não está se permitindo ali viver a real, então você vive superficial, você não entra na camada de desafios, você não entra na camada de conquistas, você não entra na camada dos conflitos. Então, uma maneira de você fugir do quê? Do conflito. E aí entra uma postura totalmente neurótica, não é uma postura saudável psicologicamente e psicanaliticamente falando. Assim, o que mais me deixa assim, com dúvidas, né? Por que o ser humano gosta tanto dos finais felizes? Por que a gente gosta tanto de ver essas histórias darem certo? Até tem um dorama que foi, acho que um dos mais famosos que ficou aqui no Brasil, que foi o Pousando no Amor, em que a mocinha e o mocinho se casaram de verdade. Hoje eles têm um filho e têm uma vida normal, mas assim, aos olhos de nós que, né, éramos fãs, aquilo ali foi o ápice de tudo para quem era dorameira. Então, por que o ser humano ele tem essa tendência de sempre buscar e se encantar com o final feliz? Será que é porque nunca acontece de verdade? Pode, podia ficar aqui falando até o ano que vem. Basicamente, o que acontece? A vida é muito dura. A vida é muito dura. Qual que é o papel da fantasia? O papel da fantasia é fazer com que você fuja da dureza da vida, você fuja da realidade. Agora, a sua resposta tem uma ambivalência também ali, que o que acontece? Para que o ser humano veio na Terra? Para ser feliz. Tá? E o amor faz parte dessa união, independente de qual amor você tenha, mas principalmente o amor conjugal. Tá? O que vai dar sustento à sua alma é o amor conjugal. Então, esses sinais felizes faz parte disso, é o que todo mundo busca, é a felicidade, porque o ser humano não é feliz sozinho. Não adianta o cara ter grana, não adianta nada disso. O que é por isso que as pessoas se vibram tanto, ou no dorama, ou numa novela. É que a classificação de novela é o melodrama, né? A estética da novela é o melodrama. Então sempre tem um sofrimento, volta, aquela coisa toda, mas tem um final feliz. Sempre tem casamento, gente grávida, né? Porque essa é a realidade da vida. Então, assim, qual que é o sentido da vida? É realmente você ser feliz. E eu acho que é muito difícil, tá? Você ser feliz sem um grande amor. Porque o ser humano, claro que você tem que se amar primeiro, evidentemente, para amar o outro ou amar a outra. Mas você tem que realmente estar preparado psicologicamente
Você pode fantasiar. Por que as pessoas gostam de ir para Disney? Por causa da fantasia. Por que você gosta de uma tela de dorama, alguma coisa assim? É por causa da fantasia. Só que ali a gente não sabe até onde que essa fantasia é extrapolada para o meio real, saindo do meio da ficção, né? O que o ator fala? Desculpa, o que o ator faz? Ele atua. Só que essa atuação tem que parar ali. Quando você tem uma associação de atores, como você falou, que casou na vida real, ali pode ter sido mesmo um amor verdadeiro, que a pessoa se completa. O amor verdadeiro ele é composto pelo amor passional. Então, a sua alma faz uma leitura da alma da outra pessoa, é um processo inconsciente ao qual nós não temos acesso. E por que você se apaixona? Porque a sua alma viu ali algum detalhe que você não sabe o porquê, mas né? E claro que tem que ser uma postura bilateral. Mas é isso que as pessoas buscam. Então, por isso que as novelas, os doramas, as séries de TV, não séries de ação, né? Mas séries mais românticas, elas prendem, porque é isso que as pessoas buscam. E aí, quando as pessoas buscam aquilo e estão vendo aquilo, há uma realização pessoal, há uma posição de transferência, onde você quer aquilo para você. Você se coloca no lugar Isso, e aquilo te gera um bem-estar, tipo assim, hormônios também libera isso. E aí, na realidade, quando você vê isso, o que acontece? A gente tinha falado do estresse da Bárbara, né? Na questão, o estresse, ele libera uma série de hormônios, principalmente o glucagon, tá? E o cortisol, que são os hormônios do estresse que caem na corrente sanguínea. Quando você assiste um filme de terror, de suspense, rola um estresse ali, você fica assim tenso, você está liberando o hormônio. Tá. Nas novelas românticas, nos doramas, acontece justamente o contrário. São os hormônios do prazer, serotonina, dopamina. Então, todos esses hormônios, né, eles vão complementar e te dar esse prazer. É por isso que você gosta tanto e por isso que você deixa de fazer alguma coisa, como você falou. Estou deixando de ver alguma coisa para ver o dorama ou qualquer outra série que fosse. Então, é por isso. Agora, o problema é o comportamento infantilizado, até onde que ele vai influenciar os jovens. Aí é que tá. Nossa, eu vou fazer igual, só que lá é um ator, é um papel, né? A gente vê até agora, né, o K-pop também veio com tudo, né, pra cá. Então a gente vê os meninos com maquiagem, roupas coloridas, tirando um pouco dessa masculinidade e colocando uma coisa como se o menino e a menina, eles podem usar as mesmas roupas, eles podem usar as mesmas coisas e tá normal isso, e tá tudo bem. Eu não consigo enxergar assim. Para mim, eu tenho um pouco, minha visão masculina é um pouco diferente e tá tudo bem, não tenho nenhum problema quanto quem não pensa igual a mim. Mas eu acho que isso essa é a postura correta. Que isso gera uma dúvida na cabeça, até mesmo de quem está se formando, está crescendo. Então, você pega um adolescente lá de 13, 14 anos, está assistindo um dorama ou está sendo influenciado por esse tipo de música, que é super legal, super divertida, minha filha gosta, e a gente ouve, tá tudo bem. Só que assim, você percebe que gera essa falsa identidade. A criança, o adolescente, ele não sabe quem ele é. Porque todo mundo é igual, tudo é tudo para todo mundo e não tem mais esse refinamento do que é pro feminino e do que é pro masculino. Eu acho que é aí que tem um grande perigo. Muito boa sua fala, Bárbara. Ali vai caber ao adolescente, é difícil, porque a adolescência ela é marcada por qual que é o principal elemento da adolescência? É o conflito. Porque você saiu da fase infantil, né? Lembrando que a adolescência para os meninos começa aos 12 e termina aos 21. Alguns autores americanos hoje, alguns, não todos, já falam que não veem um homem formado, mentalmente falando, aos 21 anos, mas sim aos 25, tá? Alguns já estenderam isso aos 25. E para as meninas começa aos 11. Veja que a independência da mulher começa mais cedo, porque ela tem um cérebro mais desenvolvido, tá? E a adolescência final da menina termina aos 18. Mas diferente já da tabela anterior dos homens, que eram 21. Então a mulher ela é mais desenvolvida intelectualmente e mentalmente, né? Tem mais responsabilidade, tem mais tarefas, enfim.
né? Até porque a mulher é muito mais hormonal que o homem. Totalmente. Né? Sim, o hormônio regula tudo ali. O que acontece? Vai caber lidar com esses conflitos e não deixar as influências externas aumentar esses conflitos. Então, aí vai caber o quê? É o limite da realidade e a fantasia. Aonde que acaba a fantasia? Aonde que você pode fazer tudo? E a gente sabe que a gente não pode fazer tudo na vida, né? Então, é importante saber escutar um não sempre. E você pode partir dessa fantasia para a realidade. Essa, eu acho que é a resposta para a tua pergunta, né? Para você curtir, mas não se influenciar. Saber, pô, é legal ver isso na TV, é legal ver lá a série Dorama, é legal ver não sei o quê. Mas eu sou eu. Então, é você tratar do seu eu, né? Do seu eu pessoal, do seu ego, que é o eu máximo seu. Então, esse que é o problema quando você tem muito aspecto externo, televisivo, porque a TV, nossa, as novelas mudaram, né? Você lembra quantas ditaram modas, essas coisas todas? Sim, meu Deus do né? céu, tudo. Então, o mesmo acontece hoje com série e com dorama e com tantas outras questões. Então, eu acho que você pode se permitir viver a fantasia, mas saber entre qual que é o limite da realidade e qual que é o limite dessa fantasia, para quê? Para que os conflitos naturais da adolescência não se expandam mais, criando ali outras personalidades que vai te trazer mais conflito. E o que o conflito traz? Ele traz a neurose. E o que é a neurose? O comportamento neurótico é o mais normal entre todos os comportamentos que existem, né? O cérebro humano é dividido entre neurose, psicose e perversão, mas o nosso foco aqui é neurose. O que a neurose faz? Ela desestrutura o ego. O ego a definição de neurose, né? Está muito bem descrito isso em Freud, é a desestruturação do ego. Então, por que uma frase muito legal que eu li, né, porque eu não conheço, da Nicole Kidman e do Tom Hanks, quer dizer, atores premiados pelo Oscar, eles nunca fariam um papel de mal, porque eles não têm essa personalidade e não conseguem interpretar o papel. Então, veja que importante isso. Então, é muito importante você curtir a série, o dorama, qualquer outra coisa, mas saber que aquela infantilização é um papel, para atrair mais gente, né? Então, a gente está vivendo num mundo hoje muito conturbado, um mundo de muita turbulência. E você se permitir fantasiar, mesmo que seja através de uma série, é você fugir um pouco disso. Fugir até da semana de prova, né? Ou fugir de qualquer outra tarefa que você tem ali. Então, mas sabendo voltar para a realidade. Então, acho que isso que é a questão. Porque aí o pessoal acaba fazendo aquela... Virou meme, todo mundo... Um brasileiro que é mestiço, enfim... com guarda-chuva, ia na rua, ia lá, colocava o guarda-chuva em cima das mulheres ali, aí as mulheres, ficavam apaixonadas. Isso na vida real, gente, não existe, né? Então é muito legal a gente ver nas séries. E começa desde quando a gente é pequena, com os filmes das princesas, que é o príncipe que vem no cavalo branco, e aí elas vivem felizes para sempre. E a gente vai idealizando isso de uma forma que a gente nunca vai chegar num relacionamento perfeito. Não. Então sempre vai estar ruim. Aí você conversa com algumas amigas, hoje tenho algumas amigas solteiras. Ninguém presta, ninguém tá bom. Por quê? Porque hoje o cara tá feio, amanhã é porque o cara não é assim, assado. Então sempre vai estar descontente. É óbvio, porque a comparação que a gente tem da vida real pra fantasia é muito diferente, não tem como, nunca vai ser igualada, gente. A gente vai estar 100% perfeito nos nossos dias, né? A relação perfeita, infelizmente, é utópica. Quer dizer, utópica é aquilo que não existe. Não existe. Você imagina, você quer aquilo, aí acontece o quê? Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, porque você gostaria de ter uma coisa perfeita que você aprendeu lá atrás. Então, assim, aprender com os contos de fadas, né? Fairy tale em inglês, só existe, infelizmente, nos desenhos, Cinderela, Branca de Neve, etc e tal. E o mesmo nos doramas, né? Mas aquilo acho que faz parte da criança. Sim. Mas já educando a criança que no futuro não vai ser assim. Então você pode ter casado com o cara dos seus sonhos, não tem problema nenhum. Mas saber que esse cara vai ser falho, que você vai ser falha. Até porque os contos de fadas vão até o dia do casamento. Depois, nunca ninguém fez um conto de fadas até depois do 2 casamento. ou 3, Ninguém fez um Cinderela depois do casamento. Ninguém fez um Branca de Neve depois do casamento, entendeu? Porque ninguém quer estragar a história. Não, brincadeira. Mas é porque a fantasia, ela até o momento que
né? Que é o casamento ali. Para algumas crianças é muito difícil se assumir como adulto. Por isso que esses adultos fazem esse comportamento ao contrário da adultização, que também é ali, não vou nem entrar no tema, porque Sim, a gente seria outra pauta não vou nem isso. entrar. Mas é uma fuga da realidade. Né? É você não saber lidar com o seu eu interior. Esse que é o problema. Então, é uma fragilidade que você tem no seu eu interior, que você não consegue migrar. Você tem condição, você tem grana, você tem aquilo, você tem até uma fama, mas você não consegue se envolver no mundo adulto. Justamente pelas questões lá atrás que aconteceram, né, que poderiam ter sido muito boas, e você tem dificuldade de abandonar isso, você não quer abandonar isso, e aí vem o quê? Vem a questão da imaturidade, tá? Vem a questão da imaturidade emocional, que a gente chama, ou maturidade psicológica, né? E a dificuldade, ou até mesmo você lidar com algum trauma que teve lá atrás, e você não quer lidar com esse trauma. Então, pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, a questão da maturidade, por ter sido uma coisa muito boa, ou porque você teve alguma experiência ali que foi traumática, e você emite uma sintomatologia de transtorno de estresse pós-traumático em relação à fase adulta da sua vida, onde você não consegue ali ser um adulto. Né? Você lidar com a responsabilidade, lidar com os problemas do dia a dia, né? Lidar com seus afazeres. Então é mais prático você viver uma fantasia do que lidar, só que isso acarreta questões. Vai acarretar, como eu te falei, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos alimentares, pode até acarretar transtornos sexuais no futuro. Enfim, então a questão é você curtir as suas séries, mas sabendo que ali é um personagem, é uma personagem, né? O ator, ele atua. O que não pode é levar essa atuação para a vida real. Até, por exemplo, a gente vê que grandes nomes, né, do cinema, da música, muitos desses grandes nomes passam por essa questão da depressão, né, dos transtornos também de ansiedade. Muitos chegaram a se drogar ao ponto de uma overdose, porque a sobrecarga da perfeição sobre eles é muito grande. Dentre ser um cantor, um personagem, enfim, as pessoas acabam cobrando essa perfeição que elas veem na tela na vida real. E muitas vezes, né, tem até aquela fala que a gente ouve, nunca conheça os seus heróis. Porque você vai descobrir que ele é uma pessoa humana e que né, ela vai errar, ele vai errar e vai muitas vezes te decepcionar. Sim, exato. E aí o que acontece? A fantasia remete à droga. Né? Porque a droga, qual que é a promessa da droga? Uma vida melhor, quando na verdade é o contrário. Né? O segredo é não entrar. Então, sim, muitos atores recorreram a outros mecanismos de fantasia, né? E aí, dependendo do mecanismo de fantasia que você entrou, você não consegue sair. E aí você realmente fica num ciclo vicioso, num ciclo de obsessão e compulsão, né? Que é muito difícil você sair. Quando você entra numa compulsão e obsessão, é mais fácil você sair porque tem cura. Toda compulsão e toda obsessão, que a gente antigamente chamava de DOC, né? Distúrbio obsessivo compulsivo. Dos anos para cá mudou para transtorno obsessivo compulsivo. Nomenclatura, semântica. Sim. Tá? É a mesma coisa. Mas o que acontece? Toda obsessão e compulsão, ela começa através... O que gera a compulsão e obsessão? Ansiedade e o estresse. Tá? É isso que vai gerar comportamentos, condutas obsessivas compulsivas. Como ver uma série, como comer um chocolate, como fazer alguma outra coisa qualquer. Mas não é vício. Não é vício. Compulsão por jogo. Sim. Tá? Não existe compulsão em jogo. É vício. Desculpa. Não existe vício em jogo, é compulsão. Por quê? Porque não tem um elemento químico. Para ser vício, precisa ter um elemento químico externo. Como o tabaco, o álcool, a droga. O álcool enquanto vício, não o álcool enquanto alimento. Sim, sim. Você vai num jantar, vai tomar uma taça de vinho ou duas. Vinho. A gente está falando de uma pessoa que é alcoólatra, aí né? Já entra o vício. Certo. Chocolate. Qual é o único alimento que provoca vício? É o chocolate. Ele realmente é porque comprovado? ele tem tiramina, comprovado. Tá? O chocolate, ele atua na mesma área do sistema nervoso central que a cocaína, que o álcool, qualquer outra droga. Eu achei que era o açúcar, em geral. Não é o açúcar. Não? Açúcar não provoca vício. É um mito. É. Você pode comer uma coisa mais doce
para você adoçar alguma tristeza que você está tendo. Tá. Tá? Mas o vício é o único alimento que provoca o vício, é o É o chocolate. chocolate. E o mesmo. nosso cérebro, a gente falou um pouquinho de cérebro, né, ali na introdução também, o nosso cérebro ele tem padrões ramificados pré-tendenciosos de comportamento padronizado. Quando você fala em comportamento padronizado cerebral, você está falando em tendência psiconeurológica ou neuropsiquiátrica, tá? Para você desenvolver aquela obsessão ou aquele vício. E o chocolate, que a gente come desde criança, Sim. é o primeiro alimento que vai liberar essas substâncias cerebrais, vai ativar essas ramificações com tendências pré-vício ou com tendências pré-compulsão. Tá? Ele pode liberar e você pode não ser necessariamente um chocolatra. Sim. Mas você pode ter um vício, uma compulsão em série, você pode ter um vício por outro alimento e você pode ter, inclusive, condutas obsessivas compulsivas com elementos externos viciantes. Você pode ter um transtorno obsessivo compulsivo e ao mesmo tempo ser viciado em uma outra substância. O grande problema da obsessão e da compulsão, Bárbara, todos os nossos telespectadores aqui do Sempre Melhor, é o que acontece, é que você não descarta o vício ou a compulsão anterior, você agrega. Por isso que entra aquelas ramificações, então o cérebro precisa cada vez mais, porque ele se encontra em lacunas vazias, lacunas que podem ter sido provocadas por algum trauma na infância ou geneticamente, hereditariamente herdado. Porque aí entra muito o fator da genética. Você, nossa, mas eu nunca fiz nada. Mas seu avô, seu pai, sei lá quem, tinha essa conduta e passa. Aí a gente fala que é o temperamento da pessoa. Quando um comportamento ele é herdado, ele molda o seu caráter, mas é herdado. E a imaturidade, a infantilidade também pode ser geneticamente herdada ou adquirida. Adquirida é quando você copia modelos, como dorama, alguma outra coisa assim, negativamente falando. A partir do momento que você copia modelos positivos, não tem problema. De dar flores, abrir o guarda-chuva, abrir a porta do carro, isso sim, eu acho que esse tipo de comportamento, é o cara que vai ligar para você ver se você tá legal. Você tá legal hoje? Você precisa de alguma coisa? Então, é sempre o homem se colocando atrás da mulher, é ela na frente, tá? Isso é uma atitude de masculinidade, que não tem nada a ver com machismo. E masculinidade não tem nada a ver com força, tá? Não tem nada a ver com força física, você ser um campeão de jiu-jitsu ou, sei lá, levantamento de peso, nada disso. É você exercer a sua função em função da mulher, você vai ver para ela. Aí realmente seria a evolução máxima do homem dentro do ponto da masculinidade. Aí a gente chegaria a utopia. Ao príncipe encantado, porque toda princesa procura o príncipe, se ele for um príncipe, aí a vida vai ser maravilhosa. Então só depende da gente trazer, né, essa realidade para os nossos dias. Bom, então, assista os seus doramas aí com calma, com tranquilidade, entendeu? Sem problema. Sem problemas, mas assim, não queira trazer isso para a vida real, porque não existe, né, gente? É fantasia. Olha, Ale, quero te agradecer, foi maravilhoso receber você aqui. Não demora tanto tempo para voltar assim, né? O astral desse programa é muito legal, a arquitetura é muito legal, o pessoal da produção, obrigado. Não é que vocês, o Renato aí, que vocês continuem com essa alegria, com essa energia, que acho que é isso que precisa, é isso que falta. Deixa os seus contatos para quem está nos assistindo, Instagram, por favor. Alexander Bess Oficial, um F. Muito bem, tá na telinha, já sigam aí o Ale. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar. O Ale estava me contando uma curiosidade aqui só pra gente fechar, que ele foi o primeiro caso no Brasil a ser diagnosticado com a síndrome do pânico. Através do Ale começou a se estabelecer aqui alguns tratamentos, né? Então, 30 anos atrás. 30 anos atrás. Outro dia você volta para falar sobre isso, que eu acho que é super importante. Combinado?